O programa do Jota está recebendo hoje o João Campos, radialista e jornalista, apresentador do programa João Campos pela rádio Cidade das Águas FM. João Campos, prazer enorme em recebê-lo no nosso programa hoje. Prazer é meu, Melo, o convite que você fez para a gente estar aqui no Ponto Shop Web TV, aqui da AN Comunicação, e a gente está aqui um pouquinho para falar com os nossos, eu ia dizer ouvintes, mas não é ouvintes, porque eu estou acostumado com a rádio, é os nossos telespectadores mesmo, né? Ô, João, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o trabalho que você faz na emissora. Que tipo de programa? É musical, é jornalístico, é de entrevistas, é de opiniões, é de entretenimento? Como funciona o programa João Campos? Ô Melo, o programa João Campos começou em setembro de 2017, mas lá em 2010, 2011 eu participei como comentarista do programa Bala na Agulha, que era comandado então pelo Konrad Adenauer e tinha a participação do saudoso Tadeuzão, teve a participação também do Paulo Domingues. Então lá eu comecei minha carreira no rádio sempre falando e discutindo sobre o cenário político local e regional mesmo. E em 2017 eu então iniciei o meu próprio programa, que vai ao ar aos sábados, pela Rádio Cidade das Águas 101,3 FM, das 13h30 às 15 horas. Hoje eu conto com a participação também lá, como comentarista, do meu amigo, o nosso querido Konrad, mas também já passaram por lá Rafael Leopoldo, jornalista da Tribuna, o próprio Paulo Domingues, a Bia, também jornalista, então, e vários outros convidados que são os entrevistados, né? Da política, enfim, da cultura, das artes. O programa João Campos, ele é partidário porque você é presidente de um partido ou ele é bem democrático e você leva todas as tendências políticas para a entrevista? Ô Melo, não, a gente leva todas as tendências políticas, a gente convida todas as tendências, vai evidentemente quem aceitar o convite. A gente tem informação com opinião. A informação é o fato em si, ele não tem lado, ele é a notícia. E em cima disso a gente faz os nossos comentários, lá todo mundo tem a liberdade para fazer o comentário que quiser, cada um tem seus posicionamentos políticos, a gente não é neutro, eu tenho o meu, o Konrad tem o dele, tantos outros que passaram por lá também tem, mas a gente noticia o que acontece em amparo e dá as opiniões em cima disso. E dá também a oportunidade para o entrevistado dar a sua versão sobre os fatos. Sem dúvida. Sempre que a gente cita as pessoas lá, e por ser um programa político, a gente tem que citar, evidentemente, os personagens da política local, principalmente, que é o que a gente trata lá. Então, os governantes, aqueles que estão na oposição, os membros do Legislativo, evidentemente, eles são citados com frequência. E todos aqueles que quiserem ir lá e também colocar o seu ponto de vista, está aberto a todos. Já convidei todos os vereadores, já convidei prefeitos, secretários, candidatos da oposição. Alguns aceitaram, outros não, mas o programa é aberto a todos, mano. Não existe, então, nenhuma preocupação da parte de vocês de censura. E o programa é levado ao vivo ou é gravado e depois de passar por uma censura ele é levado ao ar? Não, na verdade eu sempre fiz o programa ao vivo. Eu nunca gravei o programa, eu sempre fiz ao vivo. A exceção, em 2018 nós tivemos as eleições nacionais e alguns candidatos majoritários tiveram lá. Por exemplo, um candidato a governador do estado esteve lá, um candidato, na época, a vice-governador do estado, que inclusive hoje é vice-governador, que é o Rodrigo Garcia, esteve lá. Daí, por questões de agenda, a gente gravou o programa durante a semana. Mas, fora essa questão, a gente faz o programa ao vivo aos sábados, lá nos estúdios da emissora mesmo. Ok. Nós vamos para uma mensagem comercial, na sequência a gente volta com o João Campos, radialista e jornalista.
O programa do Jota está recebendo hoje o radialista e jornalista João Campos, apresentador do programa João Campos, que vai ao ar todos os sábados pela Rádio Cidade das Águas FM, programa que começa às 13 horas e 30 minutos e se estende até às 15 horas. João, o seu programa sempre tem esse viés político, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho aos nossos internautas sobre a política de amparo. Quantos já são os candidatos, os pré-candidatos conhecidos na cidade a prefeito? E depois ainda mais algumas perguntas relacionadas a essa questão política local. Então, Melo, os pré-candidatos hoje colocados, porque a gente está num período pré-eleitoral, então não há o que se falar de candidaturas ainda, nós temos só pré-candidatos a prefeito. Inclusive teve o anúncio aí nessa última semana de 2 novos pré-candidatos a prefeito. Então nós temos aí pelo MDB o advogado Carlos Alberto Martins, pré-candidato a prefeito. Nós temos o secretário de Desenvolvimento Econômico, Mário Auler, anunciado essa semana pelo prefeito Jacó como pré-candidato a prefeito do PSDB. O Edgar Jorge, que já foi candidato a prefeito também nas últimas eleições, é o pré-candidato do PSB. Essa semana o PT também anunciou sua pré-candidatura com o professor Tobias Gasparini. Temos também o Eduardo Canina, presidente do PTB, que anunciou também a sua pré-candidatura pelo PTB. E nós temos acompanhado aí nos bastidores, não há anúncio oficial ainda, mas há movimentações de uma pré-candidatura do PSD com o atual secretário da Fazenda, Paulo Rossi. Então nós estamos aí num cenário hoje, de que se todas essas pré-candidaturas se confirmarem, de 6 candidatos. 6 candidatos. Seria quase que um recorde aqui em Amparo. Eu acredito que sim. Olha, nas últimas eleições nós tivemos 5. Nós já chegamos até 6. Para uma cidade do tamanho como Amparo, a gente pode até avaliar que é um número grande de candidaturas. Mas todas elas, Melo, a gente tem que registrar aqui, são legítimas. Sim, né? Claro. São legítimas porque representam um partido político. A gente pode discordar do sistema político partidário brasileiro, né, que é caótico, porque nós temos aí mais de 30 partidos. Mas, legalmente, cada partido tem direito de lançar candidatos. Sim. A prefeito, a vereadores, no caso da eleição desse ano. Então, esses requisitos estão sendo cumpridos do ponto de vista legal, os partidos estão formados e podem lançar suas pré-candidaturas. O que pode acontecer também, muitas vezes ainda, de alguns partidos se unirem, né, para apoiar o candidato a prefeito, oferecendo, talvez, um candidato a vice. Exatamente. E como pode também acontecer de o partido ter uma chapa pura. Exatamente. Nós estamos falando aí de 6 pré-candidaturas, portanto 6 partidos que já diferentes. Se manifestaram, né? Que já se manifestaram. Mas nós temos mais uma dezena de partidos em Amparo que estão em atividade e que vão, evidentemente, participar das eleições apoiando uma dessas candidaturas que vão se colocar. Né? Indicando o vice, se for o caso, ou só participando da coligação no majoritário, ou também fazendo chapa de vereador, que esse ano mudou a regra também. Então nós temos aí várias possibilidades de composição que vai se materializando daqui para frente, conforme o calendário eleitoral for avançando. E nós temos também aí essa data limite para a filiação e para a mudança de partido, que é até dia 4 de abril. 4 de abril. São 6 meses antes da eleição. Quem quiser ser candidato tem que estar afiliado num partido político 6 meses antes da eleição, ou, evidentemente, se já está num partido, pode mudar de partido. Estando filiado 6 meses antes, está apto para participar das eleições do dia 4 de outubro. Lembrando, Melo, que no mês de março, o mês que a gente está agora, está vigorando a janela partidária, ou seja, aqueles membros do Legislativo, no caso os vereadores, eles podem mudar de partido sem risco de perder a cadeira por infidelidade partidária. Então, uma única vez durante o mandato de 4 anos, existe essa possibilidade de um membro do Legislativo mudar de partido sem perder a cadeira. Ok, vamos então para uma mensagem comercial. Na sequência, a gente volta com o último bloco de João Campos, radialista e jornalista, apresentador do programa João Campos pela Cidade das Águas FM.
O programa do Jota está recebendo hoje o João Campos, radialista e jornalista, apresentador do programa João Campos pela Cidade das Águas FM, programa que vai ao ar todos os sábados das 13 horas e 30 minutos até as 15 horas. João, uma outra questão que se trabalha muito, se conversa muito hoje, é a questão do candidato a vereador. Até bem pouco tempo nós tivemos, nas últimas eleições de Amparo, nós tivemos uma candidata, por exemplo, do PT, que teve quase 1.200 votos, uma coisa assim, e ela não entrou. E tem casos, inclusive aqui em Amparo mesmo, que vereadores com menos de 500 votos estão com a sua cadeira no Legislativo. Eu gostaria que você comentasse esse assunto com os nossos internautas, explicando, inclusive, que hoje essa possibilidade acabou, né? Não existe mais coligação, aliás, não existe coligação de vários partidos para a Câmara Municipal, não é isso? Exato mesmo. Na verdade, a possibilidade ainda existe. O que não existe mais é a coligação para o Legislativo. Para o Legislativo, exatamente. Hoje, o partido ele sai sozinho, ele não pode se coligar como nas últimas eleições. Sim. Então, hoje, no caso de Amparo, vamos dar o caso concreto daqui, são 12 vagas na Câmara. Cada partido pode lançar até 18 candidatos. Então, 100% mais 50%. Isso, uma vez e meia o número de vagas na Câmara. Então, 12 vagas, se não modificar, 18 candidatos. Esses 18 têm que obedecer à proporcionalidade de 30% para um dos sexos. Normalmente a gente fala que tem que ter 30% de mulheres, mas não é 30% de mulheres. Tem que reservar 30% para um dos sexos. Ou seja, se a gente quiser colocar só mulheres como candidata no partido, também não pode, tem que ter 30% de homem. Entendi. Como, infelizmente, a participação da mulher na política no Brasil, e especialmente aqui em Amparo, é abaixo do esperado, então a gente fala que tem que ter 30% de mulheres. No caso, seriam 12 homens e 6 mulheres. Mas a possibilidade ainda existe de ocorrer alguém com uma votação muito alta, não ser eleito, e outros com votação menor ser eleito. Hoje na Câmara, por exemplo, nós temos vereadores lá com 400 e menos de 500 votos, que estão lá, legitimamente eleitos. Mas nós temos candidatos, né, como a candidata do PT, que foi a mais votada da cidade, teve cerca de 1.200 votos, e não se elegeu. Por quê? Porque o PT não atingiu o coeficiente eleitoral. A soma de todos os votos dados para todos os candidatos daquele partido não atingiu o número necessário para eleger um, que no caso seria o mais votado do partido. E poderia, de repente, existe a possibilidade de o camarada ser eleito e usar pegar uma cadeira na Câmara com um voto até. Porque se os outros não tiver sobra e um determinado partido faz o primeiro, faz o segundo, faz o terceiro e sobra um voto, e ainda esse um é a maior sobra, esse camarada pode entrar com um voto até. Existia essa aberração, vamos dizer assim. Ela foi um pouco corrigida com a legislação, não vou saber de cabeça agora exatamente a lei. Mas hoje é 10%. Mas me parece que é 10% do coeficiente. Ou seja, em Amparo vamos arredondar o coeficiente de 3.000 votos. Nesse caso que você citou, só vai conseguir uma vaga na Câmara quem tiver no mínimo 300 votos. 300? 10%. 10%, tá. 10% do coeficiente. 300 votos. Mas no passado existia mesmo isso que você falou. Até inclusive com deputados. 10, 20 Exatamente. Eu lembro. Teve deputado federal eleito com 540 votos naquele fenômeno do Dr. Enéas, que elegeu vários deputados. Mas isso foi um pouco corrigido, vamos dizer assim. Tá. Para encerrar o nosso programa de hoje, o presidente do Podemos lança candidato a prefeito ou prefere ficar nos bastidores coordenando, como é o seu caso, um outro candidato a prefeito da cidade? Olha, eu sou hoje presidente do Podemos, né? O Podemos era o antigo PTN, foi rebatizado nessa onda que todos os partidos estão sendo rebatizados até para se conectar mais com a população. Então, o Podemos, aqui em Amparo, hoje, vai apoiar, já definimos, a pré-candidatura do MDB, representada pelo Carlos Alberto Martins, e eu sou um dos coordenadores da campanha, convidado por ele mesmo. Então a gente está aí nessa organização do time para disputar as eleições do dia 4 de outubro, né? Com chapa própria de vereadores do Podemos. Ok, muito obrigado. Nós estamos encerrando então o programa
do Jota aqui pelo Ponto Shop Web TV. Muito obrigado ao João Campos, radialista e jornalista, que gentilmente compareceu aos nossos estúdios. Muito obrigado, João. Obrigado, Melo, pela oportunidade, aí pelo Ponto Shop Web TV. Parabéns pelo trabalho de vocês, sucesso, um abraço ao Amauri aqui também. E sempre que tiver oportunidade, estarei aqui novamente com vocês.